Antes de vos apresentar o segundo momento de louvor e adoração neste dia, gostaria de fazer uma breve nota acerca do próximo vídeo que poderão visualizar. É que eu, durante umas semanas atrás, numa das minhas ministrações, eu disse que a minha juventude, eu fazia parte de um grupo musical da igreja e que dentre os vários temas que nós cantávamos, um deles era acerca da esperança de um novo despertar com Jesus, não é? Tema que nós na altura estávamos a meditar e a refletir. E algumas pessoas fizeram referência positiva a esse tempo e pediram se era possível rever esse tema musical. E dentro do que nos foi possível, nós vamos apresentar-vos esse vídeo. A qualidade da imagem não é a melhor, mas é preciso ter em conta de que este vídeo foi gravado em 1988, há 32 anos. No entanto, o que é mais importante e aquilo que eu desejo e queria partilhar convosco, não é tanto o momento daquele tempo que vivemos e que louvávamos e cantávamos ao Senhor com aquele grupo Orvalho de Hermon, mas era assim, para vos, neste dia, fazer com que esta mensagem, que este tema musical tem, possa tocar nos vossos corações, possa causar um impacto, não é? No sentido de você se sentir animado, fortalecido na graça e na proteção de Deus. Então, que Deus vos abençoe e desfrutem deste pequeno vídeo. Manhã, novo despertar, na esperança de tudo mudar. Mas não será um novo acordar que poderá tudo transformar. Mas eu sei que há um novo amanhã, novo acordar com Jesus. Vem então despertar sorrindo neste novo amanhecer. Vem viver. Vem então nova vida experimentar. Deus te vai ajudar. Vem viver. Pois eu sei que há um novo amanhã, novo acordar com Jesus. E então tu verás como tudo vai mudar. Pois confia em Deus, vai viver. Nova vida será, mas transformada já pelo poder que faz viver. Pois eu sei que há um novo amanhã, novo acordar com Jesus. Vem então, nova vida experimentar. Deus te vai ajudar. Vem viver. Nova vida será, mas transformada já pelo poder que faz viver. Vem viver.
Olá, que a paz de Deus seja convosco. Vamos fazer uma breve oração. Curvemos, se for possível, as nossas cabeças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É no nome de Jesus que eu oro a ti para que, neste momento em que vamos expor esta breve reflexão, tu fales connosco, Senhor, e que pelo teu Espírito todos aqueles que vão visualizar este vídeo possam entender e compreender a tua mensagem. Senhor, usa-me como um canal de bênção. Senhor, e neste momento eu te peço que sejas com a minha mente para que eu possa compreender aquilo que tu queres transmitir a cada um de nós. É no nome de Jesus que eu te peço isto. Amém. Ao longo das minhas meditações, eu tenho referido, ou de uma forma ou de outra, que espiritualmente nós temos de andar, viver e comportar-nos de acordo com os mandamentos de Deus para podermos um dia poder viver eternamente com Deus. Mas porque humanamente a nossa natureza não nos permite interligar, comunicar e aproximar-nos de Deus porque Ele é santo e puro, então nós necessitamos de uma transformação, nós necessitamos que exista uma mudança em nós, para assim podermos ter a certeza e a esperança de um dia viver para todo o sempre com Deus. Assim, e diante desta necessidade de haver em nós uma mudança, uma transformação para nos aproximarmos de Deus, eu gostaria de partilhar convosco sobre o tema mudança. E é importante meditar sobre esta necessidade, porque, infelizmente, há determinadas religiões, denominações religiosas, que eles apresentam um evangelho, mas um evangelho sem mudança, sem conversão, sem novo nascimento. E eu não quero ser ofensivo, nem quero ser, perturbador de ninguém, mas eu quero dizer que esse tipo de evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que realmente apela à mudança, à conversão, ao novo nascimento. O evangelho de Jesus é este evangelho completo e genuíno de Jesus Cristo. Não é? Então eu gostaria para podermos aprofundar e perceber da necessidade que existe de haver em nós uma mudança, uma transformação na nossa vida, eu gostaria de ler 2 textos bíblicos para iniciar, para ser a base de meditação para nós. E o primeiro texto está ali em João, no capítulo 3 e no verso 2 e 3. João 3, 2 e 3. Diz assim: Este é uma referência ao verso anterior, verso 1, que fala de Nicodemos, e Nicodemos era uma autoridade religiosa entre os judeus, e diz que Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 2 de Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quer a expressão do primeiro texto que lemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e quer agora no segundo texto a expressão tudo se fez novo. Ambas essas expressões, o que é que elas refletem? Um comportamento de mudança, não é? Um comportamento de transformação. E perante esta realidade, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu gostaria de refletir convosco é para meditarmos um pouco sobre alguns aspectos relacionados com a mudança. E vou começar pelo significado de mudança. Então, o que é mudança? Mudança é a alteração de comportamento e de imagem. E a alteração de comportamento e a alteração de mudança, ela envolve
a capacidade de compreensão e de desejo para a transformação. Isto é, ou isto significa, que a mudança só acontece se a pessoa está sensibilizada, se a pessoa está aberta, pronta para uma nova forma de agir e de viver. Porque de outra forma, se a pessoa não deseja, não há mudança, não há transformação. Não é? Não podemos ignorar e desconsiderar que a mudança é algo que faz parte da nossa vida. Faz parte. A mudança faz parte. Por exemplo, e a prova disso está nas mudanças que existem, por exemplo, no campo social, no campo político, no campo económico, no campo tecnológico, no campo cultural, no campo ecológico e até na natureza. Nós encontramos mudanças. Por exemplo, nós durante o ano, o que é que nós temos? Temos 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E estas estações repetem-se todos os anos, mas nunca se repetem iguais. Nunca é igual. O verão de um ano não é igual ao outro, nem o outono é... Não. Há diferenças. Porquê? Porque faz parte da natureza. Um dia, um ano mais quente, outro mais frio, mas isto faz parte. Portanto, a natureza, a vida no seu todo, envolve estas diferenças, estas transformações. Então nós percebemos que esta é uma realidade da vida. E a vida faz parte da vida, a transformação e as mudanças. Mas também, a nível do ser humano, também existem as mudanças. E existem mudanças porquê? Porque nós não somos seres robotizados. Não é? Nós não imaginamos, nem agimos todos da mesma forma. Não. Porque se nós começarmos a refletir, nós vamos ver o quê? Nós vemos que encontramos muitas pessoas insatisfeitas com aquilo que elas são. E insatisfeitas com aquilo que têm. Não é? Por isso, eles procuram mudanças na sua vida. Mudanças de quê? Muitos deles procuram mudança de peso, procuram mudança na cor dos cabelos, procuram mudança na casa, no carro, no emprego e até nos amigos. Mudam porquê? Porque não estão satisfeitos. Querem viver outros momentos, querem sentir outras situações, não é? Então nós não podemos ignorar que a mudança, a variedade de comportamentos, é alguma coisa que faz parte da vida. Mas também não podemos esquecer que umas vezes as mudanças, ora são para melhor, ora são para pior. Não é? Ainda em relação à mudança, temos de ter em conta de que a mudança ocorre de dentro para fora. Isto significa que é a própria pessoa que precisa de querer, quebrar, dominar os seus próprios hábitos e as suas próprias ideias para alcançar novos projetos, novas situações, não é? Para que a mudança aconteça. Se não houver de dentro uma mudança, afora nunca há essa mudança. E é porque as pessoas têm dificuldade em abandonar muitas vezes os seus princípios, os seus hábitos, os seus conceitos, é que não existe mudança em determinadas pessoas, não é? Esta é a triste realidade que muitas pessoas têm de não aceitarem a mudança. E nós hoje, mais do que nunca, podemos perceber que isso é uma evidência, é uma realidade nos tempos em que vivemos. Não é? Se não vejamos, nós infelizmente estamos a viver um tempo difícil, um tempo complicado, não é? Que é o tempo da pandemia, do Covid-19. E esta pandemia, ela está a exigir muitas mudanças de comportamentos por todo o mundo. Nós não estávamos habituados ou não estávamos à espera de tantas mudanças, mas elas têm existido. No entanto, este Covid-19, o que é que ele está a mostrar também? Que há muita dificuldade das pessoas em aceitar estas mudanças. Não querem aceitar que as coisas estão a mudar e que nós próprios precisamos também mudar para fazer face à situação que está diante de nós. As pessoas não querem aceitar, nem querem possuir afeto, nem querem aceitar a relação com os outros, não querem aceitar que têm que respeitar-se uns aos outros. Esta é uma frieza, é uma indiferença, é um individualismo que a própria pandemia, que este Covid-19 está a evidenciar.
A ideia que se ouve, até perante este momento difícil que estamos a viver, aquelas frases de que eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com isso, o corpo é meu, eu faço o que quero. É uma realidade, mas é uma ideologia que não pode fazer parte daquele que se diz cristão. O Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, nunca aponta para um individualismo, mas o Evangelho aponta para um sacrifício pessoal pensando no coletivo. E nós temos que estar disponíveis para aprender isto, a dominar a nossa vontade, o nosso querer. Para quê? Para a vontade, para o benefício dos outros. Não é? Jesus disse algo muito importante e que todos nós conhecemos e que falamos e que dizemos, mas às vezes refletimos muito pouco naquilo que Jesus disse. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E quem ama só deseja a felicidade do outro. Quem ama deseja o bem-estar do outro. E não é isso que nós estamos a viver. Mas nós temos que perceber que precisamos de mudar a nossa postura, os nossos conceitos, as nossas ideias para o bem de todos. O ensino de Paulo não fugiu ao ensino de Jesus. Não é? Ele fala que nós não podemos pensar exclusivamente em nós. Nós também temos de pensar nos outros. Vamos ler primeiro em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 12. Paulo diz isto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas são lícitas. E todos nós bem sabemos isto. Mas repare o que é que ele diz também no mesmo contexto, mas agora em 1 Coríntios, no capítulo 8 e no verso 9. 8, 9. Diz assim: vê, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E há muitas pessoas que, agarrados à sua liberdade, eles destroem a liberdade dos outros. Ainda neste mesmo capítulo, e no mesmo contexto, e agora no verso 13, olha o que é que o Paulo diz. É por causa disso, não é? Que ele diz, é por isso que se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Resumindo, Paulo não está aqui a dizer que é pecado ou é errado comer carne. Paulo não está aqui a defender o vegetarianismo. Não. Mas o que é que ele está a advertir? É advertir a necessidade de uma mudança em nosso comportamento. Mesmo que o nosso comportamento, na nossa visão, esteja certo, ele deve ser evitado se esse comportamento ofende ou entristece o meu irmão. E este é que é o ensino bíblico. É isto que o Espírito de Deus fala por nós. A ideologia de que ninguém diz o que eu tenho que fazer, ninguém manda em mim, eu sou de maioridade, pode ter até um certo sentido e pode até ter um apoio no conceito humano. Mas num conceito espiritual, num conceito de Deus, não tem base. Porque Filipenses 2,3, olha o que é que diz lá. Diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E agora, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então percebemos que dentro da visão bíblica, precisamos de estar disponíveis para uma mudança e até mesmo uma mudança social. Uma mudança no relacionamento de uns para com os outros. Não é? No sentido espiritual, as coisas não são diferentes. Todos precisamos de mudar. E agora vamos ver isso num segundo ponto que eu gostaria de partilhar convosco. E neste ponto eu gostaria de perceber que todos nós temos necessidade de mudar.
E Jesus reforçou esta realidade. E nós já lemos, logo no início, quando começamos a ler João 3,3, nós vemos que Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 7, no mesmo contexto, no mesmo capítulo 3, ainda é Jesus que reforça esta necessidade quando ele diz a Nicodemos: não te maravilhes, isto é, não te surpreendas, não fiques admirado, porque a realidade está lá a seguir. Necessário vos é nascer de novo. Então foi aquilo que eu disse. O Evangelho de Jesus exige de nós mudança. Embora Nicodemos reconhecesse que Jesus era o Mestre e que ele vinha de Deus, Nicodemos desconhecia a doutrina da mudança, a doutrina da transformação. E também em nossos dias há muitas pessoas, inclusive religiosos como Nicodemos, que para eles Deus e Jesus não passa apenas do Deus de milagres, ou melhor, é apenas o Deus de milagres, o Deus de maravilhas e ponto final. Contudo, Jesus é muito mais do que isso. Ele quer que nós vivamos uma vida de um novo nascimento, de uma mudança espiritual na nossa vida. E é isso que nós temos que aprender. E é dentro deste contexto de transformação para uma vida melhor, é que nós já, ainda bem, não sei se foi da última vez, foi há 2 semanas atrás, nós lemos Hebreus 12:1, que diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então isto significa de quê? Que quem não passa por uma mudança para atingir a santidade e a pureza de Deus, não poderá um dia viver com Deus. Logo, então, nós temos que entender e aceitar que necessitamos de uma transformação, de uma mudança em nossa natureza humana. Ao povo de Israel, Deus disse isto, lá em Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e agora repare, e para que sejais santos, porque eu sou santo. E estas palavras mostram que o desígnio, a intenção, a vontade de Deus é que voltemos à primeira condição, à condição de Adão e Eva, quando foram criados por Deus, que, segundo sabemos, em Gênesis 1:26, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus, essa santidade, essa pureza, foi perdida na desobediência. Então, por isso é que nós hoje não podemos nos relacionar com Deus se houver outra vez a transformação. E é isso que Deus exige de nós, é isso que Deus quer, é que a gente volte outra vez a uma transformação, a uma mudança na nossa vida para nos aproximarmos de Deus. E esta ordem de Deus ao povo de Israel, que nós lemos lá em Levítico 11:45, sejam santos porque eu sou santo, foi reforçada por Pedro. Já agora no Novo Testamento nós encontramos a mesma mensagem. Então isto mostra que nós hoje cristãos, que fazemos agora parte do novo povo espiritual de Deus, nós também temos esta exigência da parte de Deus. 1 Pedro 1:15 e 16, lemos lá o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, agora cá está, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, nós não podemos ignorar de que Deus quer então mudança em nós. E não há mudança que não seja possível em nós. Porquê? Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe nada difícil para Deus. Nós não podemos pensar, isto não dá para mudar na minha vida. Eu não consigo mudar. Eu não posso mudar. Eu não consigo. Não. Tudo é possível.
Porque Deus prometeu estar connosco. Deus prometeu ajudar-nos e Deus vive dentro de nós e Ele está pronto para nos ajudar a mudar. Então não há nenhuma situação na nossa vida que Deus não possa mudar. Porém, há uma nota a ter em conta. É que Deus só pode mudar se permitirmos essa mudança. Deus muda. Deus tem poder para mudar. Mas Ele só muda se tu e eu o permitirmos e deixarmos que Deus mude a nossa vida. Há um coro que nós bem conhecemos e que cantamos com muita frequência, que diz: renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado. E esta tem que ser a nossa postura, não é? Não temos apenas que cantar e dizer que tudo precisa, mas nós temos que dizer a Deus: Senhor, muda a minha vida. Não é? Como o outro corinho diz: Senhor, quebra a minha vida. Quebra a minha vida. É como aquele oleiro que parte o vaso e faz um vaso novo. É isso que nós precisamos dizer: Senhor, faz de mim uma nova vida, uma nova criatura. Não é? Esta tem de ser a nossa postura, de reconhecer a nossa necessidade e deixar que Deus atue. Deus tudo pode, mas temos que estar disponíveis. Temos de deixar que Deus e o seu Espírito trabalhem em nossa vida e mude aquilo que Ele tem que mudar. A realidade em nós, ou por outras palavras, a realidade que é necessária uma mudança em nós para fazermos parte desta grande família espiritual de Deus, não é? Nós podemos ver esta mensagem bem clara na atitude de João Batista. Não é? Quando as pessoas chegavam junto a ele para serem batizados, não é? E assim exteriorizar a sua fé através do batismo. E muitos chegavam ao pé de João Batista, e o que é que João Batista lhes exigia? Mateus 3,8, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de quê? Arrependimento. E arrependimento o que é que significa? Mudança. Arrependimento significa nova postura de vida. E era isto que Deus exige, era isto para o qual apelava João Batista. Passai por um novo nascimento. Arrependei-vos, não é? Em certa ocasião, diante de um grupo de judeus que acusavam Pilatos e alguns galileus por terem feito comportamentos errados, não é? Jesus diz isso também muito, muito claramente o seguinte, lá em Lucas 13, 2 e 3. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? E agora repara o que ele diz. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus diz: se todos vós não vos arrependerdes, como aqueles galileus, também perecereis. E muitas vezes as pessoas estão sempre a olhar para os outros, não é? Mas Jesus aqui põe esta fasquia para todos. Todos nós precisamos de nos arrepender e precisamos que exista em nós uma mudança na nossa vida. E para uma melhor clareza, eu gostaria agora de levar vocês todos a refletirmos sobre um relato histórico que, de certa forma, é bem conhecido de todos, que está ali em João, no capítulo 8, verso 1 a 11. Nós não vamos ler o texto, vocês poderão ler o texto todo, mas apenas para refletir um pouco sobre este texto. E este texto é um texto que relata o episódio de uma mulher que foi apanhada em flagrante no ato de adultério. Não é? E nós vemos que neste episódio, ou neste relato histórico, nós percebemos aí que Jesus intervém, levando as pessoas a refletirem nesta necessidade, numa necessidade de mudança. Este relato histórico tem muitas lições e variadas lições para nós podermos extrair para o nosso ensino. Mas eu gostaria apenas de me focar neste ponto, que é a necessidade de uma atitude de mudança que Jesus transmite e na qual Jesus vai fazer-nos também a nós hoje refletir através do seu Espírito Santo. E a primeira nota a realçar é a atitude errada desta mulher
que foi negligenciar a palavra de Deus. E ela negligenciou a palavra de Deus. E quando nós negligenciamos a palavra de Deus, não há mudança em nós. Nós estamos a dar o passo para ficarmos iguais. Olhando outra vez e focando-nos e concentrando-nos nesta mulher, nós sabemos que esta mulher era uma mulher israelita. E se ela era israelita, ela tinha conhecimento de que a lei de Moisés dizia que o adultério era punido com a pena capital, morte por apedrejamento. E lemos isso, por exemplo, em Levítico 20, 10. Diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E esta mulher, mesmo sabendo isto, ela adulterou. Ela, sabendo que não o devia fazer, ou que não devia ter aquela atitude, mas ela teve. E o comportamento desta mulher, todos nós sabemos que é um comportamento condenável. Contudo, há muitas pessoas hoje que, não cometendo o adultério, não estando a pecar com este sentido, mas têm um comportamento semelhante ao desta mulher. E porquê? Porque sabem o que devem fazer, no entanto não fazem. Sabem aquilo que é certo e não fazem. E precisamos de ter em mente o seguinte: é que toda a ação causa uma reação. E que pode ser positiva, como pode ser negativa. Assim não podemos ignorar que toda a atitude que a gente possa ter, ela tem a sua consequência. E a atitude desta mulher, consequência, era a morte. Vejamos um texto de Tiago no capítulo 7 e verso 17. Tiago 4, 17. Penso eu, vou repetir. Tiago 4, 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe, não faz, comete pecado. E às vezes as pessoas pensam que pecado é adulterar, é matar, é roubar. Isso é que é pecado. Não. Pelo contexto bíblico que diz que pecado também é não fazer aquilo que nós temos que fazer. Sabendo o que temos que fazer e não fazemos, estamos a pecar, estamos a desobedecer a Deus. Assim, Tiago, o que é que ele nos quer ensinar? Quer ensinar que todos aqueles que são apenas ouvintes, isto é, que têm apenas conhecimento, mas que não são praticantes, não é? Porque não fazem aquilo que sabem, eles não apenas pecam, não apenas desobedecem a Deus, como humanamente eles também mostram que a sua religião, a sua fé é vã, é vazia, é inútil. Tiago 1,22 confirma isto. Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Temos que ser cumpridores. Temos que ser pessoas que põem em prática aquilo que nós conhecemos e sabemos. Deus não nos chamou para sermos simples ouvintes, simples conhecedores da palavra, não. Deus chamou-nos para sermos praticantes, para sermos pessoas que exercitam aquilo que conhecem e sabem. Deus chamou-nos para darmos um exemplo. Deus chamou-nos não apenas para sermos pregadores, mas para sermos boas testemunhas que praticam aquilo que Deus pede de cada um de nós. Precisamos de pôr em prática o que sabemos. Porque o conhecimento aumenta a nossa obrigação pessoal. Foi isso que Jesus ensinou. Vejam lá o que é que Jesus disse em Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado.
E o resumo, o ponto importante que eu queria ressaltar é o que vem a seguir agora. Diz assim: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E esta é a consciência que nós temos que ter. Temos conhecimento, sabemos, então Deus exige de nós que ponhamos em prática aquilo que sabemos. Porque aquele que sabe e não faz, Deus trará o seu castigo, a sua disciplina. Vamos voltar ao nosso episódio, da nossa reflexão, para agora aprendermos alguma coisa mais. E a segunda nota que eu queria deixar deste texto é que Jesus atuou na necessidade de existir mudança. Jesus vai, pela sua ação, fazer as pessoas pensarem e sentirem que têm necessidade de mudar. Comecemos por ver esta realidade na atitude de Jesus para com aqueles acusadores que chegaram a Jesus. Aqueles acusadores, o que é que eles queriam? Queriam que Jesus confirmasse a morte daquela mulher. E diz João 8, 4 e 5. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterante. E na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E se nós fôssemos continuar a ler o texto, vemos que de início Jesus não lhes respondeu. E diz o verso 7, como eles insistiam, e como insistiam, perguntando a Jesus o que é que ele achava, diz aqui o seguinte: e disse-lhes Jesus, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus, ao dizer estas palavras, não estava a querer dizer que ele concordava com o ato da mulher. Não. Nem sequer estava a dizer que ele agora estava a fechar os olhos e ok, não vamos estar preocupados com isso, esqueçam isso. Não. Mas Jesus está, assim, a levar aquele grupo de acusadores a refletirem e a perceberem que eles tinham necessidade de mudança. Havia algo neles que não estava certo e eles precisavam de mudar a sua postura. Eles vieram a Jesus com o objetivo de destruir e eliminar aquela mulher. Mas Jesus, com as palavras, que ele que estivesse em pecado seja o primeiro a tirar a pedra, Jesus está a dizer a eles por outras palavras: reflitam sobre as vossas atitudes e percebam que vocês também não estáis inocentes. Vocês também fazem coisas que não são certas. Vocês também erram. A vossa preocupação é de acusar quem não fez aquilo que é correto. Mas vocês estão-se a esquecer de que vocês também, em outros momentos, agiram erradamente. Inclusive, naquele momento, eles estavam a errar completamente. Porquê? Porque apenas trouxeram a mulher a Jesus e deixaram ir em paz o homem, o companheiro que estava com ela. E perante esta situação, Jesus está a dizer: reflitam. Há necessidade de mudança em vós, na vossa maneira de pensar e de agir. E pelo texto bíblico vemos que a mensagem foi entendida. Porque o verso 8 e 9, o verso 9 de João 8, portanto João 8 e 9, lemos o seguinte. Diz que quando ouviram isto, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. É importante daqui tirarmos a aplicação para nós hoje, no sentido de corrigirmos as nossas atitudes, a fim de nós não sermos velozes a acusar, sermos rápidos a apontar o dedo, a condenar os outros, e às vezes, infelizmente, até com imparcialidade, em lugar de quê? De saber ajudar, de saber perdoar, de saber auxiliar a pessoa, etc.
que nós possamos compreender que também nesta área nós precisamos de refletir para ver o quê? Se há em nós necessidade de mudarmos também a nossa postura em relação aos nossos irmãos, em relação ao nosso próximo. Não é? Porque muitas vezes somos muito rápidos a condenar, mas temos que refletir primeiro para saber como é que está o nosso interior, se nós temos autoridade ou moral para poder dizer A ou B. Efésios 4:32 diz algo muito importante. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando. A base do nosso comportamento deve ser esta: saber perdoar. Porque quando nós sabemos perdoar, nós também estamos numa condição de amanhã também receber perdão do outro lado. E esta é a verdade que Jesus ensinou na oração modelo. Quando nós lemos Mateus 6 e o verso 12, nós lemos lá isso. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos às pessoas que nos ofenderam. Depois, neste mesmo capítulo, agora no verso 14, Jesus também diz algo muito importante e que nos deve fazer refletir, que é: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, agora, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se nós perdoarmos, Deus também nos vai perdoar. Que Deus nos ajude a viver este Evangelho de Jesus Cristo e não o nosso Evangelho. Há muitas pessoas que querem viver o seu Evangelho e não o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho de Jesus, ele aponta para o amor, para o perdão, para a compreensão. Não é? E para terminar, vejamos a atitude de Jesus para com aquela mulher. Já vimos para com os acusadores e agora para com aquela mulher. Como é que Jesus reagiu? Da mesma forma, levando-o a refletir sobre a mudança também. João 8, 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. As palavras vai e não peques mais comprovam a necessidade de mudança. Não peques mais. Não é? Muda. Ser uma nova mulher. Não podes continuar nesta vida. E como já disse atrás, estas palavras não significam que Jesus concordou com a atitude desta mulher. Nem que Jesus fechou os olhos, não, como disse há pouco, não Senhor. Mas sim que Jesus quis fazê-la compreender que ela precisava de mudança. Jesus estava-lhe a mostrar que ela tinha que entender que Jesus estava-lhe a dar uma outra oportunidade, mais uma oportunidade para ela mudar. Isto mostra o quê? Que Deus é um ser longânimo e misericordioso. Lamentações 3:22 diz isso mesmo. Diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Todavia, nunca podemos pensar que o perdão dá-nos licença e permissão para pecar, não é? As misericórdias do Senhor dão-nos esta liberdade. Não! Olha o que diz Romanos 6, verso 1 e 2. Diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Não, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então que Deus nos ajude a saber que Deus nos perdoa, mas nós temos que evitar, como diz Pedro, não podemos praticar e continuar na vida pecando, não é? Que Deus nos ajude a viver em santidade e em pureza de vida. Em conclusão, e tendo em conta a necessidade de mudança, bem como a necessidade de não perdermos o tempo da oportunidade que Deus nos dá para a mudança,
Gostaria de recordar o texto de Lucas 13, 6 a 9. Não vamos ler esse texto, mas é só recordar. E este texto relata a história de um homem que procurava fruto na sua figueira e que não encontrou. E que por isso ele mandou destruir a figueira. Mas o texto nos diz que o trabalhador que cuidava da vinha, e que espiritualmente é uma figura de Jesus e do Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas, não é? Ele disse, dá mais uma oportunidade. Eu vou cuidar, eu vou trabalhar nela. E depois, então sim, se ela não produzir, se não produzir aquilo que tu desejas, então sim, vamos destruí-la. E isto é claro, é nos demonstrar de que quando não há mudança em nós, ou irmão, nós ficamos sujeitos à disciplina de Deus. E o que eu desejo é que nós saibamos em tempo oportuno saber mudar, saber deixar que o Espírito de Deus transforme a nossa vida. Por isso o meu apelo é, não negligenciemos a oportunidade que Deus nos dá em cada dia para mudarmos. Lembro que alguém disse que a vida é como o eco. E ele diz, se não gostamos de ouvir o que ouvimos, teremos de mudar aquilo que dizemos. No nosso contexto, o que é que isto significa? É que se nós não estamos a viver de acordo com os mandamentos de Deus, isto é, se estamos a transmitir um eco que não devia, então o que é que nós temos que fazer? Temos que mudar. Temos que transformar, deixar que o Espírito de Deus transforme a nossa vida para assim sim o som, aquilo que sai de nós, seja positivo e que agrade não só a Deus, mas como à nossa comunidade onde estamos inseridos. Assim não hesitemos em nos deixar trabalhar pelo Espírito de Deus. Coloquemos de parte o orgulho, não é? Não, eu não mudo, eu sou assim. Não. Pomos de parte todo esse orgulho e deixemos que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Não vivamos no egoísmo. Não vivemos a pensar apenas em nós. Vivamos de maneira que a nossa liberdade não destrua a liberdade dos outros. E isto é muito importante. Porque, infelizmente, é isso que está a acontecer. As pessoas, pela sua liberdade, esquecem-se da liberdade dos outros. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Isso é aquilo que nós temos que compreender e entender, não é? Portanto, eu queria resumir e lembrar aquilo que nós aprendemos. Lembre-se que negligenciar, não dar valor, não dar importância à palavra de Deus é um perigo grande e é um erro muito grande, porque é o primeiro passo para nós não mudarmos. Lembre-se ainda que Jesus atua. Jesus exige de nós mudança. E termino dizendo que a mudança que Deus quer ver em nós abrange a nossa forma de olhar para os erros dos outros. Deus muda a nossa vida. E ao mudar, nós também olhamos para os outros de uma maneira diferente. Amém? Não estejamos prontos a acusar, mas procuremos estar prontos a ajudar e a perdoar. Então que Deus ricamente os abençoe e até à próxima semana, se Deus quiser.